Olá, boa tarde, Pai de Deus, tudo bem, irmãos? Vamos estudar a lição? É a lição da Escola Sabatina, número 6. O tema dessa semana é a descendência de Abraão. E quem está passando essa lição é o nosso irmão Joel. Mas hoje ele teve um imprevisto, ainda não conseguimos receber o vídeo, dele. Então vamos estudando, Mas antes, vamos orar? Deus Pai querido, Criador dos céus e da terra, nos colocamos aqui diante da Tua presença, Senhor, para aprender mais de Ti. Queira perdoar os nossos pecados e enviar sobre nós o Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra, porque a gente não tem condição de entender nada sozinhos, Pai. Pai Santo, tudo isso te pedimos não porque merecemos, mas é em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? O acordo sobre a terra. Essa é a lição de segunda-feira, hoje, dia 3 de maio. Mas eu vou ler aqui o verso para memorizar. Toda semana temos um verso, para memorizar. E essa semana o verso está em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. E diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse verso aqui ele é muito forte, porque ele diz, quem é o povo de Deus, como Deus vê o seu povo. Ele vê como a geração que ele elegeu, sacerdócio real, realeza, e nação santa, separada. É um povo que é exclusivo, é propriedade de Deus. Por quê? Por que esse povo? Porque esse povo, ele tem que proclamar as virtudes de quem? Daquele, Deus. Por quê? Porque Deus nos tirou o seu povo das trevas e trouxe para a sua luz. Então, é o dever do povo de Deus é levar a palavra dele, os mandamentos, a sua vontade para o mundo. Temos que mostrar a sua maravilhosa luz. Amém? Agora vamos ao estudo. O acordo sobre a terra. Então aqui fala de um acordo e fala de uma terra. Então que acordo vem a ser esse? O nosso estudo fala sobre o quê? Vou ler só o comecinho aqui, A promessa de que uma terra seria concedida ao povo de Deus, Israel, foi primeiramente dada a Abraão. Então, uma promessa. Deus fez uma promessa a Abraão de que daria uma terra à sua descendência, E Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seriam muitas nações, um povo muito numeroso. E a esse povo, que é o povo de Deus, Israel, seria então dada uma herança, uma terra. Então, essa terra é a terra prometida, que foi prometida ao povo de Deus desde Abraão. Então, mas foi feita uma promessa a Abraão. Essa terra não foi entregue a Abraão naquele momento, mas foi feita a promessa. Abraão acreditou, teve fé, é o pai da fé, e foi feito esse acordo entre Deus e Abraão. E com o passar do tempo, das descendências, esse acordo era confirmado. Então Deus confirmou esse acordo com Isaac, filho de Abraão, depois com Jacó, filho de Isaac, e assim foi indo. Aí nós vamos encontrar os israelitas depois de algum tempo, porque houve fome na terra onde eles estavam, que era a terra prometida, e já estavam ali. Porém, houve fome na terra, então eles tiveram que sair da terra e foram lá para o Egito. Então essa parte é a história de José do Egito. Então é uma linda história. E o povo de Israel foi para o Egito e lá eles permaneceram durante 400 anos. De início eles não eram escravos, Mas depois, com a morte de José, e o povo israelita cresceu em número ali na terra, os egípcios, eles passaram a escravizar esse povo. Porque eles cresceram muito e os egípcios tinham um receio, de que eles se rebelassem e tomassem poder. Então, o Egito passou a escravizar o povo de Israel. E foi durante 400 anos essa escravidão. Só que todo esse tempo, Deus já havia falado para Abraão
quando Deus fez a promessa da terra, Deus disse a Abraão que isso aconteceria. E a terra só seria entregue ao seu povo depois que passasse esse tempo de escravidão. Então, depois desse tempo, vai se cumprir a palavra de Deus, né? No tempo de Moisés e Josué. Então, Moisés, agora eu quero até ler, tá aqui escrito, ó. Moisés, lá em Deuteronômio, quando estão já para entrar na terra, olha o que Moisés fala. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra. Então, Moisés, que era sacerdote, profeta, né, usado por Deus, ele diz isso então para aquele povo. Então, é o cumprimento da promessa de Deus. Então, ali o povo já vai entrar na terra que era deles por herança. Olha que bênção, né? Aqui tem uma pergunta. O que está implícito no texto de Deuteronômio 28? Deixa eu abrir aqui, dos versos 1 ao 15. Aí, ó, em resumo, a terra lhe seria dada como parte da aliança, né, em que havia obrigações. Então, nesse acordo, aqui é o acordo da terra, mas Deus havia feito uma aliança com o seu povo, a aliança com Abraão, né, de abençoar toda a sua descendência. E dentro da aliança que Deus fez com o seu povo, haviam obrigações a cumprir. Então, quais obrigações Israel tinha? Aí, aqui em Deuteronômio 28, se a gente ler do 1 ao 15, sabe o que está falando? Está falando que Deus vai abençoar o seu povo assim de uma forma incrível. Eles vão ter alimentos em abundância, chuva, Deus vai abençoar o fruto do ventre, né, de tudo, da terra, dos animais, tudo vai ser uma bênção, né? Mas sabe qual é a obrigação de Israel? Obediência. É guardar os mandamentos. Aqui no verso 14 está escrito: e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Então, Deus, o que Ele está falando para o seu povo é que Ele quer o quê? A obediência, que eles estejam na sua presença, fazendo a sua vontade. Porque dessa forma, o que acontece? Deus abençoa. Porque se o povo não busca outros deuses, se o povo obedece aos mandamentos de Deus, eles são abençoados porque Deus está ali com eles, né? Não vai lhes faltar nada, porque eles estão com quem? Com o Criador dos céus e da terra. Mas ao mesmo tempo, isso também é uma proteção ao povo, né? Porque se a gente é obediente a Deus, o que vai acontecer? Eu vou até ler aqui, ó, eu achei bem interessante aqui que está escrito. Ó, a primeira parte de Deuteronômio 28 descreve as bênçãos. Então, esses capítulos, pelo menos até o 13, fala só de bênção. Tudo que Deus, né, da forma como Deus ia abençoar o seu povo, né? Agora, a outra parte do capítulo trata das maldições. Aí, lá na frente, até chegar no verso 68, vai falar sobre a desobediência, sobre os castigos. Então, olha só, irmãos. Essas maldições eram, em grande parte, mas não completamente, ocasionadas simplesmente dando espaço para que o pecado desenvolvesse seus resultados prejudiciais. Isso significa que quando a gente desobedece a Deus, assim, Deus não precisa lançar nada sobre nós. A simples desobediência, ela acarreta todo o mal. Tudo que é ruim vai acontecer quando andamos em desobediência. Por que Deus ele deu a sua lei? A sua lei é uma lei de amor. Então, quando nós obedecemos a lei de Deus, nós vamos viver em harmonia e vamos estar protegidos do sofrimento. Porque a lei implica em amar o próximo, amar a Deus, amar ao próximo. E quando a gente ama o próximo e o próximo nos ama, nós vamos ter uma vida de harmonia. Mas quando se quebra esse mandamento, né, os mandamentos de Deus, e se deixa de obedecer, então
o que vai acontecer, né, o pecado, ele vai trazer consequências. Mesmo que às vezes não aconteça uma consequência na hora, ela virá depois. Então é disso que Deus quer nos proteger. Que o pecado, o que ele vai causar? Eu vou até continuar a leitura aqui, que tá bem interessante, ó. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção, né? Quando a gente olha só para nós mesmos e deixamos de obedecer a Deus e buscamos só o que a gente acha bom, né? Aqui para todas essas coisas passageiras, né? Dessa vida aqui da terra, né? E andamos em desacordo com a vontade de Deus, nós vamos colher corrupção, que é morte. Ó, como a água que deixada por conta própria não deixa de correr até achar seu nível, como um relógio que deixado por si mesmo não deixará de funcionar até que se esgote. Então tá falando que o resultado do pecado, ele pode demorar, mas ele vem, ele acontece. Então o mal acontece. Mesmo que as pessoas pensem, imagina, não vai acontecer nada. Não, vai acontecer, porque o resultado do pecado é a morte. Então, irmãos, é muito importante a gente entender, né, é importante entender a importância de obedecer a Deus, de andar de acordo com a sua vontade. Então, as promessas sobre a terra não eram incondicionais, mas faziam parte da aliança. Israel deveria cumprir a sua parte no acordo, porque caso não cumprisse, as promessas poderiam ser anuladas. Então, várias vezes a gente pode ver na palavra de Deus, o Senhor deixou claro que se eles desobedecessem, a terra seria tomada, né? Lá em Levítico 26 está escrito, 26 versos do 27 a 33, você pode depois abrir a sua Bíblia. Então, Deus, ele sempre foi presente, sempre esteve com o seu povo, sempre deixou bem claro, né, a aliança, as obrigações do povo, e Deus sempre cumpriu a sua obrigação, sempre esteve, né, ao lado deles, cuidando deles, e se eles andassem em obediência, eles eram abençoados. Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa, mas Deus também sofreu ao ver o povo desobedecer, porque o sofrimento do povo causou sofrimento ao nosso Deus, né? Então, nós vamos parar por aqui, porque nós vamos falar mais sobre Israel amanhã, sobre a aliança, aí o Joel vai continuar, mas é um estudo assim muito profundo, e nós vemos como o nosso Deus é fiel à sua palavra. Então nós podemos descansar, porque Deus é fiel. Amém? Vamos agradecer a Deus? Pai eterno, Criador, te damos graças por esse estudo. Queira guardar no nosso coração a tua palavra. Fica conosco nesse resto de tarde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.